Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, sejam todos muito bem recebidos aqui nessa aula. O tema de hoje é unidades de medidas. Iremos falar sobre comprimento, densidade, temperatura e massa. Vamos começar a falar sobre essa tabela do Sistema Internacional de Unidade de Medidas. Esse SI é o Sistema Internacional de Unidade de Medida. Por exemplo, para o tempo, usamos o segundo. Para a massa, usamos o quilograma. Mas, professor, me explica uma coisa. Sempre iremos usar quilograma para a massa? Não. A grandeza massa, assim como essas outras, pode apresentar várias unidades medidas, como quilograma, que está aí o kg, o hectograma, o hg, o decagrama, DAG, a grama, somente o G, decigrama, o DG, o centigrama, CG e o miligrama, MG. Imagine se todo mundo quisesse calcular na sua prova a massa usando qualquer uma unidade que escolhesse. Seria uma bagunça. Eu tinha que fazer vários cálculos, o professor teria que fazer vários cálculos para dar a resposta em várias unidades diferentes. Para padronizar o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, esse SI, criou as unidades padrão. Ou seja, a unidade padrão de massa é quilograma. Grandeza física, unidade e abreviatura são coisas diferentes, mas olha, quando falo unidade, cada grandeza existe várias unidades. Quando falo de unidade padrão, eu estou falando da unidade usada pelo Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Essa tabela apresenta 7 grandezas que foram escolhidas em 1960 e suas unidades padrão na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Propriedades qualitativas e quantitativas. Bem, qualitativa tem a ver com qualidade. Eu acho aquele menino, aquela menina bonito ou bonita. É uma qualidade. Mas o quanto eu acho bonito? Eu quero dar um valor, uma nota de 0 a 10. É a quantidade. Entendeu? Como propriedades qualitativas na química, podemos destacar cor. Bia deve estar olhando para minha letra agora dizendo: meu Deus, que letra linda. E é verdade, viu, Bia? Densidade, a gente vai falar daqui a pouco. Condutividade elétrica. E temperatura. Também vamos falar daqui a pouco. Porém, na química e na física, a quantidade é extremamente importante. Por exemplo, eu quero saber a quantidade que eu vou gastar de reagente no laboratório ou o quanto de produto se formou. Então, essa propriedade quantitativa na química, ela é bastante rigorosa nos laboratórios. Ou seja, é o valor exato ou o mais próximo do exato possível. Massa. Massa é um conceito muito fácil, né? Eu tenho 81 quilos. Então, essa é minha massa, é a quantidade de matéria de um corpo. A massa, ela também está associada com a inércia de um corpo. Lembra da inércia? É a tendência que um corpo possui de resistir a movimentos. Bem, essa tabela aí apresenta essa tabela apresenta os prefixos
as abreviaturas e o significado. Por exemplo, quando eu falo quilo, eu posso usar 1 quilo é 1 vezes 10 a terceira, ou seja, é 1000. 1000 alguma coisa, 1000 gramas, por exemplo. Quando falo essa nomenclatura aqui, deci, senti, tem aqui o seu significado matemático. 10 a menos 1, 10 a menos 2. Ó, o micro, vocês já ouviram falar. Nano, não é isso? Miligrama, mega. Essas coisas a gente escuta no dia a dia, mas a gente não sabe o significado. Então a gente precisa saber que 1 mega é 10 elevado a 6. E que 1 quilo é 10 elevado a 3. E que 1 deci é 10 a menos 1. Isso aqui a gente precisa saber. E, olha, a abreviatura mega, o M maiúsculo. Ok, o quilo, o deci, o centi, o mili. Por exemplo, se eu falar miligrama, milho não é um M, eu coloco grama, que é G, miligrama. Vocês estão entendendo? Isso aí vocês precisam estudar um pouco, decorar essa tabela, aprendê-la, se possível. Múltiplos de metros. Vamos falar sobre o comprimento. Existem vários múltiplos de metros. Quais são? O centímetro. Vou colocar aqui. Centímetro. E o milímetro. Por exemplo, são múltiplos de metros. Em outra aula eu vou explicar como transformar milímetro, uma unidade em outra. Bia, deixe de falar na minha letra, preste atenção. Se eu tivesse, por exemplo, um aluno Luan, Luan, um exemplo, eu perguntaria a ele, o metro quadrado, como é que você representaria essa unidade? Tem a ver com volume, né? Metro quadrado tem a ver com área. E o volume metro cúbico. Bem, é muito fácil, ó. Se é o metro quadrado, é isso aqui, representaria dessa forma. E o metro cúbico, elevado a 3, ó. Não é isso? Lembrando que o metro quadrado para área e o metro cúbico é usado em volume. Agora vamos para a densidade. Nessa tabela, eu coloco para vocês substâncias comuns e suas densidades. A densidade de sólidos e líquidos em geral é expressa em unidades por grama por milímetro cúbico ou centímetro cúbico. Ou seja, isso aqui, grama por centímetro cúbico. Mas também é comum usar gramas por milímetro cúbico. Ok? A água. Qual seria aqui a densidade da água? A água apresenta a densidade na temperatura de 25 graus Celsius de 1 grama por milímetro cúbico. Então, aqui a água é 1 grama, você pode representar assim, por milímetro cúbico. Eu esqueci de colocar milímetro cúbico, não tem não, eu estava confundindo aqui o centímetro. Por milímetro, certo? Ou você representa dessa maneira, grama por milímetro, ou representa dessa maneira, grama por centímetro cúbico. É a mesma coisa. A densidade ela tem uma relação entre massa e volume. Se eu quero saber a densidade de qualquer substância, densidade é representada pela letra D, eu preciso da massa dessa substância e dividir a massa pelo volume. A massa da substância ela pode estar em quilograma, pode estar em gramas. E o volume pode estar em metros cúbicos
ou centímetro cúbico, certo? Eu vou ter que transformar isso aqui. Se eu pedir a resposta no Sistema Internacional de Unidade de Medidas, você tem que colocar na unidade padrão. E aqui a gente pode usar, sem problema nenhum, o grama por centímetro cúbico. Ok? Como densidade é algo muito pequeno, a gente pode usar essa temperatura, essa temperatura. Veja, já estou associando ao próximo tópico. A gente pode usar essa unidade, grama por centímetro cúbico, para a densidade, sem problema nenhum. Temperatura. Eu pergunto a vocês, o que é calor? E se substância termométrica é a mesma coisa que grandeza termométrica? Não é. Calor é uma forma de energia, certo? Essa energia, ela vai passar sempre do corpo mais quente para o corpo de menor energia. Então, olha, o corpo de maior energia vai ser aquele que tem a temperatura maior, é o mais quente. Estou explicando aqui para que vocês entendam. Então, é uma energia em trânsito. Se calor é uma energia, o calor é energia em trânsito, é uma energia que está em movimento. Se eu tenho um objeto, um copo, e esse copo está com água gelada ou gelo, e minha mão toca o copo, o calor da minha mão vai para o copo. Entendeu? O calor é a energia que se movimenta, ó, vai para o copo. Sempre do corpo mais quente para o mais frio. Então, temperatura. Eu esqueci de falar, mas temperatura é uma grandeza que tem a ver com a agitação das partículas. Se eu tenho, olha, um copo e esse copo tem alguns cubos de gelo e outro copo com água. Qual a água aqui está mais agitada? No corpo, no gelo, na forma sólida ou na forma líquida? A água está mais agitada aqui, ó, na forma líquida. As moléculas, quando elas vão parando de se movimentar, elas vão solidificando, formando algo sólido. Então, no estado gasoso, aqui se tiver vapor de água, as moléculas estarão mais agitadas. Aí, vamos lá. Substâncias termométricas. O que seria a substância termométrica? São aquelas substâncias que apresentam propriedades termométricas. Ou seja, de maneira que essa varia com a temperatura. Então, veja, a pressão. Se a pressão aumenta, uma panela de pressão, quando você coloca mais temperatura, o que acontece? A pressão aumenta. Então, maior a temperatura, maior a pressão. Então, quando você aumenta essa substância termométrica, ela apresenta... Quais são as substâncias? Vou colocar aqui para ficar bem claro. Ó, a primeira temos grandezas relacionadas aqui como comprimento. O volume. Ó, o comprimento pode variar com a temperatura. O volume também pode variar com a temperatura. E a pressão. Então, isso aqui se uma substância tem essas propriedades, apresentam essas propriedades de estar variando de maneira mensurável com a temperatura, ela é uma substância termométrica. Tá certo? E o que é grandeza termométrica? Grandeza termométrica é a propriedade física da substância. Vocês estão entendendo? É a propriedade física da substância termométrica, que pode mudar, variar de uma maneira que você pode mensurar, como a temperatura. Olha.
A temperatura. Temperatura é uma grandeza termométrica. Você pode medir a temperatura, pode aumentar ou diminuir. Entendeu? Então, como você pode medir a temperatura, pode medi-la, ela trata-se de uma grandeza termométrica. Escalas termométricas. Quais são as escalas termométricas que conhecemos? A Kelvin, temos a Celsius, e temos a Fahrenheit. Isso aqui é um H, R, E, N, H, I, T. Fahrenheit. Então, essas são as 3 escalas que conhecemos. A escala universal, a temperatura que a gente usa universalmente, é a temperatura na escala Celsius, Kelvin ou na escala Fahrenheit. Quem falou Celsius, errou. Quem falou Fahrenheit, errou também. Usamos a temperatura Kelvin, era o padrão de temperatura, ou seja, o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, o SI, a medida de temperatura é dada pela escala Kelvin. O zero absoluto, por exemplo, o zero absoluto aqui, quando for zero na escala Kelvin, será exatamente menos 273,15 graus Celsius. Certo? E a temperatura Celsius, ela tem uma característica boa, porque ela é de 0 a 100. Ou seja, isso aqui é muito bom para a gente calcular. Seria massa se a gente pudesse usar sempre a escala Celsius, mas não. Toda vez que a temperatura for em Celsius, na maioria das questões, você vai ter que transformar para Kelvin. Tá certo? Essa temperatura, ela se baseia no ponto de ebulição e a pressão de 1 atm ao nível do mar. E a última escala é essa daqui, Fahrenheit. A Fahrenheit, ela é usada mais nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ela não é muito usada aqui no Brasil. Bem, a equação de conversão entre as escalas termométricas. Eu disse que você tem que transformar uma em outra, né? Aqui está uma bagunça, mas eu vou tentar explicar para vocês. Isso aqui é a temperatura Celsius. Então, a temperatura Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que vai ser igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5. Certo? Qual o valor da temperatura na escala Fahrenheit corresponde à temperatura de uma pessoa que está com 38 graus? A pessoa está com febre. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, ó, pegar esse pedaço da fórmula, porque esse pedaço aqui está explicando Celsius para Fahrenheit. Eu preciso da escala Fahrenheit e preciso da escala Celsius. Professor, se fosse para transformar em Kelvin, eu usaria esse pedaço mais esse pedaço aqui, ó. Juntaria os dois, um igual ao outro, fazia uma igualdade. Bem, o que ele fez para resolver aqui? Ele substituiu, em vez de temperatura Celsius, ele colocou 38, que é o valor que ele deu, apareceu aqui na substituição. A temperatura Fahrenheit é o que a gente precisa saber, tá certo? Agora, eu preciso, esse 9, ele vai multiplicar aqui, tudo está do outro lado, 38 sobre 5, o 9 vai multiplicar. Cuidado para não errar, preste atenção, essa dica aqui vale ouro. Professor, quem resolve primeiro, a multiplicação ou a divisão? Na matemática, você resolve o que vier primeiro. O que vem primeiro aqui? A divisão. Então, você tem que resolver 38 dividido por 5. Tem que fazer a conta. 38 dividido por 5. Quanto é que dá? Dá 7. 7 vezes 5 dá 35.
para 38, 3. Não tem como dividir 3 por 5. Acrescento um zero e uma vírgula aqui. Então fica 30 dividido por 5 dá 6. Então dá 7,6. Tá certo? Fiz a divisão aqui, ó. Então aqui essa parte vai dar 7,6 vezes 9 mais 32. Agora eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, antes de resolver a adição. Quem resolver isso aqui errou, vai errar. Tá certo? Então é 9,7, 7,6. Vou fazer aqui. Ó, 7,6 vezes 9. 9 vezes 6, 5, 68. Dá 68,4. 68,4 eu somo com 32, tá certo? Ó, 68,4. Eu vou somar com 32. Como não tem nada aqui, ó, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu sei que quando não tem, eu coloco assim, ó. Vai ficar zero, certo? Então, 0 mais 4 é 4, vírgula, 8 mais 2 é 10, sobe 1. 1 mais 6 é 7, mais 3 é 10. Então, ó, 104, 100,4, desculpa, 100,4 Fahrenheit, que é o resultado. Essa foi só um exemplo aí. Todo esse conteúdo tem no livro de vocês, tem na internet. Na próxima aula estarei resolvendo as questões para vocês. Então, se vocês quiserem que eu resolva uma questão em especial, coloca no comentário, por favor, peço a vocês. Agradeço e obrigado aí pela força. E não é fácil assistir uma aula dessa, mas é preciso. Nem tudo na vida é diversão, a gente tem que, às vezes, colocar a cabeça no lugar. Precisamos estudar para conquistarmos os nossos objetivos. Um abraço muito grande para vocês. Eu sei que tudo isso vai passar, essa pandemia que estamos vivendo. O recado que eu tenho para dizer para vocês é que vivam, que tratem as pessoas com respeito, que procurem melhorar. Eu estou procurando melhorar. Não sou perfeito, tenho meus erros, mas Deus sabe o quanto eu estou procurando melhorar. E preciso da força de vocês, tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima.